Será que a Europa não faz muita força para que a Ucrânia vença a guerra por conta de algum medo ali de comércio, não sei o que, relações com a Rússia? É medo militar, é medo energético, é medo de retaliação de tudo quanto é coisa. E entrar numa guerra com a Rússia. Porque A assim, Rússia resolveu não mandar mais gás e já era, né? Isso já tá acontecendo. Isso acho que uma... Quer dizer, vocês sabem mais que eu, Não, desculpa. vamos chegar lá. Assim, eu acho que, primeiro, o mundo sem geopolítica, ou seja, sem tensão permanente entre as grandes potências, é um mundo excelente para os negócios. Então, por quê? Porque você pode pensar sobre o mundo como um espaço onde você pode produzir em país X, onde é muito mais barato produzir tal produto, aí você compra um insumo de outro país, você traz um técnico de um terceiro país, você não precisa se preocupar com guerras comerciais, com guerras reais. Então, não havia um interesse real em geopolítica entre as lideranças empresariais, porque o mundo estava minimamente tranquilo. Claro que tinha guerras, mas nunca havia um risco de um grande confronto, como a gente está vendo agora. Então agora a gente está entrando numa fase de uma economia geopolitizada. Isso quer dizer que a Apple, por exemplo, acaba de anunciar que uma parte da produção sai da China e vai para a Índia. Por quê? Porque existe uma preocupação na empresa de que a relação entre os Estados Unidos e a China vai piorar a tal ponto que o governo americano não vai mais permitir, por exemplo, a venda de um iPhone produzido na China. Ou seja, a criação de... ou seja, a geopolítica complicando o comércio, complicando regras de investimento. E, no fundo, a expectativa do Vladimir Putin, no fundo, era que países como a Alemanha iam priorizar seus interesses econômicos e dizer, sabe o quê? A Rússia invadiu a Ucrânia, mas a gente precisa desse gás barato para prosperar. Só que aí mudou uma coisa, você via grandes manifestações nas cidades alemãs, nem era a elite alemã. A elite alemã queria preservar os lados. A elite econômica alemã está horrorizada com justamente o que você descreve. A população disse, não, a gente não quer mais comprar gás da Rússia. Alguns não cientes do impacto econômico que teria, isso é verdade. Ou seja, eu passei no início da guerra e visitei vários países europeus. Todo mundo disse, não, a gente não quer mais comprar gás russo. E alguns não tinham tanta noção jeito, assim. Né? Agora, mas assim, então quer dizer, agora a segurança nacional se impõe e o medo de um possível avanço russo, né? E a gente já conversou disso. Hoje, muitos pensam, sim, em 1938, a Inglaterra e a França teriam armado a Polônia para se defender mesmo contra a Alemanha nazista. O Hitler teria passado meses e meses combatendo uma insurgência fortemente armada da Polônia contra a ocupação alemã e teria demorado muito mais para invadir outros países. Mas o que os outros países europeus fizeram? Não, dá a Polônia para ele, que de repente ele para aí, né? Agora, ninguém sabe onde o Putin pararia. Eu só digo assim, apaziguar, né? Se a Rússia tivesse ocupado a Ucrânia, é uma questão de semanas. Qual seria o próximo alvo? Teria outro? Não sei, não dá para saber. Interessante. Então, eu acho que hoje isso pode mudar no inverno agora, porque vai ser um inverno difícil. Não vai ser tão... Eu vejo muita gente falar os franceses e os alemães vão passar frio. A população não vai passar frio. O governo, o que vai fazer? O governo vai primeiro cortar a energia da indústria. Isso. Então vai parar de produzir. A economia vai ser afetada. A coisa mais extrema seria um blackout programado. Isso quer dizer que também é uma coisa grave. Mas, olha, das 3 às 5 da tarde não tem energia. Eu não acho que a gente vai chegar numa situação de blackout que surge simplesmente porque é falta de energia, porque os países estão se mobilizando muito. Inclusive, o grande vencedor disso, né, são países como o Catar, o grande produtor de gás natural liquefeito, que inclusive é muito engraçado isso, ia ter muitas manifestações de equipes de futebol da Europa durante a Copa, em função dos abusos dos direitos humanos no Catar, etc. E agora a elite ocidental está dizendo, olha, gente, não vamos talvez enfatizar essa questão porque a gente precisa desse país. Eu acho que sujo, né, cara? Mas eu acho que tem um outro elemento da preocupação dos europeus, que é a questão pura e simples militar.
Se você está armando a Ucrânia, né, e essas armas estão chegando por algum país via OTAN, e aí, será que não é um alvo legítimo para a Rússia atacar um comboio de armas que está saindo da Polônia e vindo para a Ucrânia, cruzando a fronteira, e essas armas são alemãs? E aí, tipo, então a Rússia não vai atacar a Polônia e depois ela não pode atacar até o caminhão ou o trem que saiu da Alemanha levando uma arma? Então, a fábrica. A fábrica. Enfim, o que os europeus estão com medo nós não queremos entrar em guerra com a Rússia. Então, esse é um medo geral de por que não pressionar o Putin ou não fazer o que tem que ser feito para acabar com a guerra de uma vez por todas. E acho que assim ainda tem uma outra preocupação no ponto de vista da Alemanha, que os alemães eles adotaram durante todo esse tempo, depois do fim da União Soviética, a seguinte política, diferente do resto da Europa e dos americanos, que foi: nós precisamos manter a Rússia perto. O nosso approach com a Rússia vai ser: vamos ser amigos deles. Vamos construir uma relação comercial, porque se a gente abandonar a Rússia sozinha do lado de lá, os caras vão se perder. Então deixa eu trazer eles para perto da gente. E com uma ideia, hoje eu diria, eu tenho dito isso faz algum tempo, mas hoje está comprovado que ela era ingênua, de achar que você ia cooptar os russos e modificar a Rússia porque você está tendo relações comerciais, que seja com energia ou com outras coisas. Isso se mostrou, óbvio que não era isso. O Putin estava interessado em vender o máximo que ele pudesse, criar uma situação de dependência e ir ganhando espaço onde ele pudesse e usasse isso como uma arma geopolítica, o gás particularmente, não só com a Alemanha, mas usou isso com a Ucrânia, usou com outros países da Europa e agora está usando com a Europa como arma geopolítica. Então ele não estava preocupado em assim, sabe? Então criando uma relação, então eu vou me democratizar, vou respeitar. Cara, uma relação mercantilista, extremamente oportunista, e falando, esses caras precisam de gás, deixa eles dependerem o máximo que eles puderem de mim. E a Alemanha com uma visão mais ingênua, mais utópica. Não, eu vou trazê-los para perto. Então essa guinada da Alemanha de virar e falar assim: vira as costas para os russos e agora vamos se preparar para um potencial conflito, ela é muito drástica para a Alemanha fazer, entendeu? Então isso não vai acontecer tão rápido. Acho que nessa história do gás aí, talvez nem todo mundo saiba, né? Mas uma das maneiras de fornecimento desse gás foi a construção de um gasoduto embaixo do Báltico, que é o Nord Stream 1, aí construíram 2, um pouco antes de inaugurar o 2, veio a guerra. Ou, na verdade, já estava inaugurado, mas não tinha sido licenciado, porque os americanos estavam fazendo pressão para a Alemanha. Não inaugura esse 2. Não vai depender ainda mais do gás da Rússia. Porque isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema para a Ucrânia, porque a maioria do gás que vem da Rússia para chegar na Europa atravessava pela Ucrânia. Então, se você cria uma outra rota, você deixa a Ucrânia numa posição muito mais vulnerável perante a Rússia. A Rússia não tem que se preocupar se a infraestrutura de gás da Ucrânia vai ser destruída numa invasão. Ela vai invadir a Ucrânia... Deixa eu destruir tudo que eu posso, tanto faz esse país. Agora, uma vez que a Ucrânia ainda é uma rota de trânsito de gás, ela tem que tomar mais cuidado. E acabou que não saiu o Nord Stream 2. E agora os russos foram lá e sabotaram. Explodiram o gasoduto, então não tem nem mais como passar. Aí o Putin veio a público recentemente e falou: não, peraí, mas se quiser, a gente pode fornecer ainda pelo 2, porque o 2... Nord Stream 2 não foi sabotado, não explodiram o 2. Mas quem não licenciou foi a Alemanha. Claro, depois que o cara explodiu e mostrou que ele está disposto a sabotar a infraestrutura europeia de energia para fazer eles sofrerem. E teve uma outra história num trem recentemente, não sei se você viu isso daí também na Alemanha. Sim, houve o que parece ser um ato de sabotagem no norte da Alemanha que... Dos russos, então, enfim... Não, ninguém sabe, mas... Ninguém sabe, mas é isso. Mas aí você imagina, então, tipo, como é delicado a situação pros europeus. Sim. Mas, na verdade, é que os europeus, né, depois da Segunda Guerra Mundial e tudo que eles viveram, e Guerra Fria, eles não caíram na real qual que é a regra do jogo. E a regra do jogo você tem que mostrar força. E você tem que ser duro, porque senão o outro durão, ele vai tirar vantagem da sua suposta fraqueza. Não, eu concordo com isso. Eu só acho que assim, é importante lembrar também que existe uma relação histórica entre países como a Alemanha, a França e a Rússia, que não existe entre os Estados Unidos e a Rússia, né? No sentido dos laços culturais,
uma profunda admiração mútua pela produção Principalmente cultural. dos alemães com os russos. A Rússia teve várias lideranças que nasceram na Alemanha, porque tinha uma ligação entre as famílias reais. Grandes lideranças russas, Pedro o Grande, por exemplo, que se inspirou na cultura europeia e quis trazer a Rússia para a esfera ocidental, porque a Rússia sempre ficou um pouco... É uma potência da Ásia ou é uma potência ocidental? Inclusive, em uma parte da história, a Rússia mudou a capital de Moscou para São Petersburgo para estar mais próximo da Europa. Então, a elite europeia, em vários momentos, quis aproximar a Rússia, acreditando que poderia estabelecer parcerias econômicas, inclusive, porque uma Rússia amigável, obviamente, também protege a Europa, porque aquilo aí é tudo acessível, né? Ou seja, você consegue ir de carro de Berlim para Moscou, não tem não tem montanhas nem mar que protege a Rússia da Europa e vice-versa. Então, tem outra questão, né? A Alemanha era uma grande potência, um dos países mais ricos do mundo nos anos 40, até a Segunda Guerra Mundial. Do nada vira um país completamente destruído. Os russos chegam em Berlim, ocupam a metade do país no final da Segunda Guerra Mundial. E até hoje, muitos alemães estão vivos que vivenciaram a chegada dos soldados russos, né? E ficaram... Houve uma presença de tropas russas na Alemanha até o início dos anos 90. Ou seja, eles só foram embora com uma reunificação. Então, a aposta de querer construir uma amizade, acreditando, né, vamos dizer, num espírito liberal, achando que se a gente fizer um bom negócio, que é bom para você e bom para mim, a gente garante a paz. Aquilo foi a maior aposta estratégica da Alemanha desde os anos 70. Isso foi durante a Guerra Fria. Né? Isso é impressionante. Ou seja, a Alemanha sendo um país protegido pelos Estados Unidos, dizendo, olha, a gente vai fazer negócio, a gente vai comprar gás russo como gesto, um sinal de que a gente não quer conflito com vocês. Então, carreiras políticas inteiras se construíram a partir disso. Então, muitos parlamentares alemães fazem parte do grupo de amizade Alemanha-Rússia, etc. Eu participei de muitos programas, assim, enfim, passei tempo na Rússia, etc., justamente para acabar com esse conflito, vamos dizer, para nunca mais possa voltar um conflito entre a Alemanha e a Rússia, que são duas grandes potências na Eurásia, e que, se estiverem numa situação tensa, acaba complicando todo o cenário geopolítico dessa região. Historicamente, é mais difícil para eles quebrarem esse laço. E assim, eu lembro disso durante... Né, estando na Alemanha, às vezes... Eu lembro de uma vez, fiz uma viagem com um amigo meu para o litoral da Alemanha. Eu tinha 10 anos. E a gente foi com o avô dele. E à noite, eu ouvi uns gritos. E falei, cara, o que é isso? Não, esse é meu avô. Ele teve em Stalingrado. Então ele nunca processou. Isso foi em 90. Isso foi 45 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E o cara participou da Segunda Guerra Mundial, lutando na Rússia, né, defendendo a Alemanha nazista, e simplesmente nunca mais se recuperou. Ou seja, ficou revivendo cenas de batalha toda a noite. Ficou gritando todas as noites, enquanto dormia. E o meu amigo cresceu assim, ouvindo o avô gritando dessa forma. Ou seja, as histórias para essa geração, que algumas dessas pessoas estão vivas ainda. Os nomes Kharkiv, Odessa, isso evoca traumas muito profundos, né? Que a Alemanha ocupou essas cidades... a Crimeia, né? Aquela ponte agora que os ucranianos destruíram parcialmente, a Alemanha nazista tentou construir essa ponte já na sua tentativa de ocupar a Crimeia. Então tem muita coisa aí que mexe muito com as pessoas. Então quando vem aí um analista político, eu tenho vários que estão dizendo exatamente o que você está dizendo. Dizendo, a gente precisa armar a Ucrânia, etc. Aquilo traz isso traz um trauma grande que fez com que a Alemanha hoje é um país, no fundo, pacifista, que não quer lidar com a geopolítica. Então, traumatizado. É totalmente traumatizado. O problema do contraponto dessa ideia, que é real, que tem uma sustentação, uma base por que eles agirem assim,
É o resultado do que a gente está assistindo, que é um Putin agressivo, um imperialista, que a sua frase mais, assim, que ele mais recita por aí, que a grande tragédia geopolítica do século XXI foi o fim do século XX, foi o fim da União Soviética. Ou seja, ele quer recriar esse grande império. E ele tem se posicionado e caminhando e movimentando as peças, e parece que quanto mais velho ele fica, e quanto mais assim as coisas não fazem sentido, ele quer deixar um legado maior, ele acha que é possível fazer isso, e acha que é possível fazer isso de uma maneira extremamente maluca, porque a maneira como ele conduziu a guerra e como ele conduziu os desdobramentos das tomadas de decisões interna dos russos para continuar invadindo é de uma burrice tremenda. Por quê? Porque assim, tipo, eu sou um ditador maluco que enveneno todo mundo, mato quem fala qualquer coisa que eu não gosto, e aí eu viro para as pessoas e falo assim, olha, eu quero invadir, e eu quero conquistar rápido. Alguém vai levantar a mão e falar assim, não, mas não dá para conquistar rápido. Vira e fala, não, tá bom, meu senhor, vou fazer acontecer, esse cara é maluco, né? Vou fazer acontecer. E óbvio que não tem como fazer acontecer, não teve, não fez. Foi um fracasso. Eu acho que poderia total, porque não tem ter crítica, avançado mais não se tem tivesse tido crítica. Claro, mas Não tem alguém que contraponha, não tem nada acontecendo. O cara, tipo, ele impôs uma maluquice e falou, façam. Não tá acontecendo. E não é que tá acontecendo e ele tá olhando e falando assim, e aí, galera, por favor, falem a real pra mim. Por que não tá acontecendo? Ele, não, vamos dobrar a aposta. Vamos fazer tudo de novo igual, errado. Não tem logística, não tem munição, não tem combustível, não tem como chegar a tropas, não tem soldados suficientes para um território daquele tamanho. Tudo que está sendo feito está errado. E ele convencionalmente, militarmente, convencionalmente, ele não consegue ganhar a guerra. Não consegue. Ponto. Isso está estabelecido. Claro, guerras são uma das coisas mais incertas que existem. Tipo, pode ter uma reviravolta, mas assim, tá muito claro que ele não vai conseguir o que ele quer. E aí só sobra um recurso para ele militar, que é o não convencional, que é o recurso nuclear. E aí o uso de uma bomba atômica. E óbvio, tem milhões de desdobramentos disso. Qual a resposta do Ocidente? Nossa, cara, não quero nem pensar. Tipo, não é uma bomba atômica que vai destruir a Ucrânia inteira, uma bomba atômica tática de menor alcance. Mas qual a resposta da OTAN em relação a isso? Como que o mundo vai reagir? Estava lendo um artigo hoje na Foreign Policy ontem, que se houver o uso de uma bomba atômica, os voos internacionais do planeta Terra cessam. Todos os voos. Ah, não, mas é uma bomba só na Ucrânia, só porque é uma bomba pequena, de não grande alcance e tal. Não importa. O seguro das companhias aéreas internacionais não podemos viajar com guerra nuclear. E assim, tipo, a gente não teve mais discussões sobre guerra nuclear. Jogar uma bomba atômica, todas as companhias aéreas não têm mais seguro, nenhum avião no mundo decola. Não importa que é uma bomba minúscula e, sei lá, não vai destruir quase nada. Mas imagina o que nós estamos falando. Cara,